Nós estamos nesses últimos 3 dias, desde sexta-feira, Deus tem nos abençoado com os devocionais sobre Páscoa. Eu comecei na sexta-feira, fiz um devocional falando sobre Jesus é maior que tudo. Aí pensei, por que não continuar no sábado e no domingo também? 3 devocionais diferentes, nós temos feito devocional em família e BBV todos os dias, de segunda a sexta, e Deus nos abençoou com 3 devocionais. Agora, sexta, foi Jesus é maior que tudo. Sábado, a nossa esperança não morreu. E hoje, ele ressurgiu claro como a luz. Então, dentro desse tema, ele ressurgiu claro como a luz, eu quero discorrer com vocês também essa mensagem. Dentro desse tema. Tem a projeção ali que os irmãos podem colocar, é a mesma projeção que vocês viram no final desse devocional de hoje pela manhã. E o devocional diz assim: enquanto na sexta-feira era dor, angústia e incerteza, no sábado silêncio, expectativa e tristeza. O domingo foi marcado com esperança, paz e alegria, pois Jesus ressurgiu claro como a luz. Imagine vocês, nós temos aí essa realidade que aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus Cristo estava ali em trevas, mas ele ressurgiu claro como a luz. E é só para olharmos para a palavra de Deus, eu queria discorrer um pouco mais, como não é um devocional, mas sim uma mensagem. Olha comigo o que diz lá na sua Bíblia, em Mateus capítulo 25. Mateus 25, versículo 45. Se os irmãos puderem colocar aí na projeção, se der tempo ainda, é um versículo só. Jesus estava em meio a trevas, mas ele era luz. E naquele momento de dor, sofrimento, na sexta-feira foi a crucificação, aquele desfile que marcou a vida de Cristo e de todos os seus seguidores. No sábado, aquela expectativa, será que ele vai ressurgir? Mas ele morreu, não tem como mais voltar. Aí no domingo, aqueles que acreditavam que ele iria ressurgir, esperavam aquele momento. Não sabia como aconteceria. Mas quando nós olhamos para essa verdade que existia trevas, olha só que naquele momento em que Cristo foi crucificado, diz lá em Mateus capítulo 27, versículo 45, desde a hora sexta, ou seja, meio-dia, até a hora nona, às 15 horas, houve o quê? Trevas sobre toda a terra. Desde a hora sexta, desde o meio-dia, até as 15 horas, houve trevas sobre a terra. Imagine você estar passando amanhã, segunda-feira, e de repente escurece o céu. Totalmente escuro, trevas densas sobre a terra. Era o momento em que Cristo estava vivendo naquele instante. Houve trevas sobre a terra. Ele estava nas trevas em volta, mas ele ressurgiu claro como a luz. Jesus ele fez aquele momento, um momento crucial, para que nós possamos entender também uma lição dentro dessa questão. Se fez trevas em volta de Jesus, mas ele era a luz, é a luz. Aí, continuando no devocional, dá para acreditar que diante daquele terrível sacrifício que Jesus sofreu, como nenhum outro em uma cruz, ele venceria aquela batalha que o levou à morte? Sim, podemos crer, pois ele ressurgiu claro como a luz. Aquela batalha que Jesus venceu, não foi apenas a vitória sobre a morte. Enquanto eu refletia nessa mensagem, um pouco antes ele venceu uma outra batalha. Uma batalha de trevas. Ele não se deixou abater, não ficou abalado com aquele momento de trevas que estava em volta dele, aquela escuridão toda. Aí pensando nesse assunto, irmãos, Jesus Cristo estava diante de tantas oposições, diante de tantas pessoas questionando se de fato ele era Deus, se ele era o Messias. Ele tinha ali realmente 3 grupos de pessoas em volta de Cristo. O primeiro grupo de pessoas eram aqueles que não acreditavam em Deus. E ainda hoje, nós estamos rodeados de pessoas que não acreditam em Deus. E naquele momento tinha aquele grupo de pessoas que não acreditavam em Deus e nem na existência de um Messias. Por isso zombavam dele. Existia também o segundo grupo, que ainda hoje existe, que são aqueles que acreditavam na existência de Deus, na vinda do Messias, mas esse Messias para eles não era. Jesus Cristo não era o Messias prometido, porque ele não veio vencendo todas as batalhas, ele estava morrendo, estava sendo crucificado. Ele falou um pouco, eis que vencerei o mundo. Não. Para eles, Jesus Cristo não era o Messias prometido. Por isso, eles
humilhavam, por isso eles blasfemavam, por isso eles chicoteavam. Olha comigo o que diz Mateus capítulo 27, um pouco antes desse texto que nós acabamos de ler. Mateus capítulo 27, esse grupo de pessoas que não acreditavam em Deus e que não acreditavam que Ele era o Messias, olha só como é que eles reagiram diante de Cristo. Mateus capítulo 27, versículos 39 até o 44. Diz assim, Mateus 27, 39 a 44. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias, o edificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Olha só o que eles falavam para Jesus Cristo. Blasfemavam contra ele. E continua no versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, aqueles que esperavam a volta do Messias, a vinda do Messias, criam que Cristo não era o Messias prometido. Eles diziam assim, escarnecendo diziam: salvou os outros? A si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Milagre, faça um milagre na sua vida, Jesus, que nós vamos crer em você. Mas o propósito não era descer da cruz. Era para que ele fosse levantado, assim como nós ouvimos hoje pela manhã. Importa que ele seja levantado e todo aquele que olhar para ele seja salvo. Era necessário que ele fosse levantado. E o texto fala que salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, olha só o que o povo falava. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Nesse momento de dor, de sofrimento, de trevas, Jesus Cristo estava em meio às trevas. Não só no dia que escureceu, mas também diante de trevas que estavam em volta dele. Mas naquele grupo de pessoas, aqueles que não acreditavam em Deus, aqueles que acreditavam em Deus, mas cria que Cristo não era o Messias, existia um terceiro grupo, o menor número de pessoas, que estavam ali diante daquele momento, sabiam que Cristo era o Messias, mas não esperavam tanto sofrimento. Quanto sofrimento meu Cristo sofreu? Como malfeitores, acabamos de ouvir o coral cantando, ele se colocou. Quanto sofrimento! E naquele grupo de pessoas que cria que Cristo era o Messias, eles estavam ali aguardando em silêncio. No silêncio eles viram levar o Salvador. Não podiam fazer muito, porque eram os guardas, soldados, toda a população, todo o povo, blasfemando e crucifica-o. Crucifica-o. Como é que eles iriam fazer algo? Não tinha como. E naquele momento de silêncio eles viram levar o seu Salvador. Jesus Cristo, ele teve aquela procissão carregando a cruz, e depois ele foi levantado até a cruz em meu lugar, no nosso lugar. Diante dessa verdade que nós temos aqui, que foi relatada nos evangelhos, esse momento de trevas nos faz pensar que as piores trevas não são as trevas externas, a noite escura, ou aquele momento que escureceu do meio-dia até as 3 da tarde. As piores trevas que existem na vida de uma pessoa, irmãos, é aquelas trevas que estão dentro de nós. As trevas que estão dentro do nosso coração. Essas são as piores. Não tem como você agir ou reagir diante de uma pessoa que está em trevas. Vive no mundo de trevas. Fica indignado, fica com o seu coração abalado e não consegue reagir, não consegue fazer nada. E Cristo naquele momento, ele é a luz. Por isso que ele estava em volta de trevas, mas ele não estava contaminado pelas trevas. Aí eu pensei num texto para nós podermos refletir dentro dessa questão de que aconteceu com Cristo. Olha o que diz comigo lá em Salmo 37. Será que Cristo fez isso quando estava ali na cruz? Será que ele ficou indignado contra os malfeitores? Olha só o que diz o Salmo 37, nós vamos ler o versículo 1 a 9. Olha o que Deus fala para cada um de nós hoje, para mim e para você, que está talvez vivendo uma indignação, sabe, vivendo uma angústia, vivendo em trevas, porque alguém fez algo para você, falou algo de você, assim como blasfemaram de Cristo, dizendo: você é filho de Deus? Vá agora, diga para mim o que vai fazer diante dessa pandemia.
E muitos filhos de Deus estão sendo levados para a glória, e glória a Deus por isso também, né? Mas diante desse momento, olha só o que o salmista fala. O salmista Davi diz no Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja deles, dos que praticam a iniquidade. Jesus Cristo estava indignado com aqueles malfeitores? Não. O texto fala que ele olhava lá do alto da cruz e falava, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E Cristo perdoou a Judas, perdoou aqueles que crucificaram, aqueles que pregaram na cruz, perdoou aqueles que enfiaram a lança no seu lado. Naquele momento de angústia e dor, Cristo estava em volta de trevas, mas ele não estava em trevas, o seu coração não estava em trevas. E eu digo mais uma vez, a pior treva que existe na vida de uma pessoa é o seu coração. Não é o que está em volta, não é a escuridão que está à nossa volta. E continua o texto dizendo assim, pois eles, olha só o que acontecerá com aqueles malfeitores, aquelas pessoas que ficam falando mal da sua vida com Cristo, da sua caminhada com Cristo, ficam passando rasteira, tentando te passar rasteira naquilo que você tem feito. Olha só o que acontecerá, o que acontece com essas pessoas, conforme a palavra de Deus diz. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Não importa quem, diz a palavra de Deus. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do quê? Do teu coração. Olha só que maravilha de palavra. Confia no Senhor, meu irmão, minha irmã. Não fique no mundo de trevas, confie no Senhor. Venha para a luz que é Jesus. E o texto continua falando, Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe aquele desejo que nós temos de ter paz em meio à tempestade, em meio às lutas? É esse que Deus vai satisfazer no nosso coração. Paz em meio às guerras. Paz em meio à tempestade. É esse desejo que nós temos maior que tudo. Maior que tudo, conforme nós vimos no devocional. Porque não é ter uma conta corrente gorda, ter uma prosperidade financeira, fazer a viagem dos sonhos. É ter paz em meio à tempestade, em meio às tribulações, em meio às perseguições. É o que Cristo estava tendo. E é o que Ele nos incentiva também a ter. E olha só o que diz a palavra de Deus no versículo 3. Versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que maravilha. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é entregar só algumas áreas da nossa vida, é a nossa vida por completa, por inteira, diante de Deus. É isso que Deus pede, entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele que o mais Ele fará. E olha só o que Ele fará diante do que Cristo estava vivendo, naquele mundo de trevas, naquele momento de trevas. Olha o que Ele fará conosco também. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Luz ao meio-dia. Houve trevas ao meio-dia enquanto Cristo estava pregado. E Deus fez luz na vida de Cristo, ou seja, pelo poder do Espírito Santo ele estava diante de trevas, mas estava com seu coração com luz. E assim é também a nossa, conforme diz o versículo aqui, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E o versículo 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. E não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Ficar impaciente diante de tudo isso que tem nos acontecido não nos leva a ter uma vida de luz, somente de trevas. Hoje nós ouvimos pela manhã o nosso irmão Augusto falando sobre a impaciência. E Cristo, Ele foi muito mais que paciente que Jó. Muito mais, o homem mais paciencioso que existiu no mundo foi Jesus Cristo. E Ele nos ensinou isso. Através da paciência dele, Ele suportou a cruz. Ele estava em volta de trevas, mas Ele era luz. E olhando para esse texto aqui, diz o texto, termina, não te impacientes, diz o texto aqui. Não te impacientes. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão
a terra. E a terra que nós temos como herança é uma terra eterna. É uma terra em que nós viveremos sem nenhum problema como hoje temos vivido. Não existirá pandemia, não existirá mais maldade. Nós teremos essa terra e aguardamos, conforme diz 1 Pedro, aguardamos novo céu e nova terra, no qual habita a justiça de Deus. Amém, irmãos? Diante dessa verdade, nós temos aqui também mais uma aplicação. Jesus Cristo, ele ressurgiu claro como a luz, porque ele entregou toda a sua vida a Deus. E quando nós olhamos para essa verdade, assim como Deus via no seu Filho Jesus Cristo uma obediência completa, ele quer ver também nos seus seguidores hoje. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses, capítulo 2, se você puder ir comigo para Filipenses, capítulo 2. Hoje pela manhã lemos também esse texto, mas refletindo nessa verdade, nós gostamos de falar, olha, eu quero ter a paz de Cristo, quero ter a alegria de Cristo, mas o sofrimento dele, o que ele sofreu, nós não queremos ter. Mas o texto fala aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mesmo sentimento, o qual, diz o texto aqui, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Lembra do Salmo 37? Nós temos que entregar a nossa vida a Deus. Nós só vamos conseguir entregar a nossa vida a Deus por completa quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Irmãos, isso é difícil. Para quem fala assim, poxa, o pastor é fácil, parece que ele anda com a auréola na cabeça. Não é fácil. Tem sido difícil nós esvaziarmos daquilo que aconteceu, daquilo que tem nos acontecido, das perseguições veladas que temos tido. Isso não é fácil, mas quando nós esvaziamos de nós mesmos, quando nós entregamos a nossa vida por completa a Deus, Ele nos dá a paz. E o texto continua falando, antes ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O servo diante de Deus deve ser servo em toda a sua vida. Hoje nós sabemos que muitas pessoas começam como servos do ministério e querem terminar como celebridades. Não é assim. Que sejamos sempre servos, sempre servos. Não importa a função que nós tenhamos diante de Deus, sejamos servos. É algo que eu não quero abrir mão, irmãos. Diante do que nós temos vivido e visto. Continuar vivendo a vida de servo diante de Deus. Às vezes pode me falar que eu sou turrão, cabeça dura. Alguns momentos eu posso até ser, mas o serviço a Deus eu vou sempre prestar. Não importa. Meu carro, minha vida, tudo aquilo que eu tenho servido diante de Deus. Então, Cristo colocou, a palavra de Deus diz, ele si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Até quando nós podemos nos tornar obedientes a Deus? Até a morte? Ou até que o momento venha com as dificuldades, até que venha a pandemia, como tem vindo agora, até que venha a proposta do suborno, até que venha as propostas das vacinas falsas, de tudo aquilo que tem acontecido. Será que nós vamos continuar sendo obedientes a Deus, independente das circunstâncias? Sim, devemos continuar. E Cristo foi obediente, diz o texto, até a morte. Ele sabia o que iria acontecer, a morte de cruz. E diz o texto, pelo que também Deus o exaltou, versículo 9, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará diante de Cristo. Nosso joelho se dobrará diante de Cristo. Nós vamos confessar que Ele é o Senhor. A diferença é que todos vão confessar Ele como Senhor naquele último dia. Naquele dia final, todos vão confessar como Senhor. Mas vai chegar um momento em que Ele vai dizer, você que está confessando, eu sou seu Senhor, mas você não me reconheceu enquanto você estava lá na terra em vida. Você me rejeitou. Então a decisão de reconhecer a Cristo como Salvador agora é hoje, é nesse momento, não é passar o tempo. Que hoje seja o último momento, talvez seja o último dia da nossa vida, diante de tantas coisas que têm acontecido, as coisas acontecem tão rápidas,
Nós não sabemos o dia de amanhã. A semana passada, conversando com o pastor Marcos Silva, presidente da Comunhão, com saúde, junto com a sua esposa, tivemos uma reunião também online. Dali a pouco, a Covid pegou. Então nós não sabemos, irmãos, o que pode nos acontecer daqui a pouco. E quando nós olhamos para essa palavra que nós temos que confessar a Cristo e viver dia a dia essa fé e essa salvação em Cristo Jesus. E diante dessa verdade que nós temos da palavra de Deus, de Filipenses, Jesus ele estava realmente em meio às trevas, mas ele era a luz. E dentro do devocional que nós vimos hoje pela manhã, existia naquele momento da ressurreição de Cristo, alegria no céu, paz e esperança na terra, porém tristeza e decepção no inferno. Essa verdade ninguém pode contestar. Cristo ele ressurgiu claro como a luz. E quando nós estamos diante de trevas, diante de pessoas que estão com o coração corrompido em trevas, mente, coração e atitudes, e nós conseguimos vencer, como diz o Salmo 37, como a luz do meio-dia, nós conseguimos prevalecer, as pessoas ficam decepcionadas. O inimigo fica decepcionado conosco. Quer ver o diabo decepcionado com o cristão? Esteja em joelho, em oração. Esteja buscando a Deus, esteja servindo a Deus com dedicação. Isso incomoda o inimigo. Agora, aqueles que são nominais, cristãos nominais, que se dizem crentes, mas chegam no momento do aperto, não negam a Cristo, negam que são servos de Cristo, esses o diabo fala, olha, já estão comigo. Mas nós sabemos que quando nós buscamos a Cristo, quando nós confessamos o nosso pecado, Ele nos perdoa. Ele nos purifica de todo o pecado, confessando o pecado diante de Cristo. E diante dessa verdade, desse devocional que nós ouvimos pela manhã, como testemunhas oculares deste fato, Jesus, para aquelas mulheres, Ele apareceu. E Ele disse para elas lá em Mateus 28, versículo 10, puder acompanhar aí na sua versão, na sua Bíblia também, é um texto pequeno, mas Ele diz algo muito importante e interessante para nós fazermos aplicação nesse momento também. Ele disse para aquelas mulheres, não temais, olha mais um não tenha medo, não temais, Cristo falando para aquelas mulheres, não temais, ide avisai meus irmãos, que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Irmãos, que mensagem maravilhosa, vinda dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo para 3 mulheres, as Marias, conforme muitos falam, as 3 Marias, elas receberam aquela mensagem de Cristo. E as mulheres, conforme nós sabemos, naquela época não eram pessoas benquistas pela sociedade. E para fazer propaganda de que Cristo ressuscitou, imagine quem ele escolheu? As mulheres. Então ele escolheu exatamente aquilo que de fato ele era para ser, para que pudesse valorizá-las cada vez mais. E diante daquele momento elas saíram, conforme diz o texto, elas saíram jubilosas, transbordando de alegria. Elas partiram para anunciar aos discípulos que Cristo ressurgiu claro como a luz. Essa mensagem que aquelas mulheres receberam, nós temos também, ainda hoje, essa mensagem. Cristo ressurgiu. E quando nós recebemos essa mensagem, temos pela fé, cremos pela fé que Ele ressurgiu, nós não podemos nos calar. Temos que anunciar essa verdade. Olha comigo o que diz 1 Coríntios capítulo 15. Diante dessa verdade que aconteceu, 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo falando aos crentes de Corinto. Essa mensagem que elas anunciaram do ressurgimento de Cristo. Depois aconteceu mais à frente um pouco também. Olha só o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Quando foi escrito esse texto, eles ainda sobreviviam, estavam vivos. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele era um daqueles que estavam perseguindo a Cristo.
perseguindo os seguidores de Cristo, mas ele foi convertido. Ele buscou a Deus e nesse momento ele estava ali pregando, assim como eu recebi, eu tenho agora comunicado essa mensagem. E se você hoje está recebendo essa mensagem, você era um perseguidor, agora você é um servo de Deus, anuncie essa mensagem também. Muitos não acreditam nessa verdade. O próprio apóstolo Paulo ainda fala mais à frente um pouquinho, no versículo 12, ele diz o seguinte: ora, se é recorrente, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 12. Ora, se é recorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Cristo, que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E olha só o que ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo permanecem no pecado. Vou ler novamente o versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. E versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo ressuscitou, claro como a luz. E essa mensagem nós devemos pregar, irmãos, enquanto estivermos vivos, tivermos um ar, o fôlego que nós respiramos, pregamos essa mensagem, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa grande verdade. E diante dessa verdade, nós temos também, para fechar aqui o devocional, e hoje, por acreditarmos nesta verdade, de que Jesus Cristo ressurgiu claro como a luz, podemos, pelos olhos da fé, vê-lo em grande glória, esperando apenas o momento em que o Pai dirá: vá, filho, buscar aqueles pelos quais você morreu. Cristo está esperando o sinal do Pai. Vai lá buscar aqueles pelos quais você morreu. Ninguém sabe o dia nem a hora. Há poucos dias eu preguei sobre o relógio do tempo do Apocalipse. Estamos no último segundo. Esse último segundo pode demorar muito tempo ainda, ou pode ser daqui a pouco, não sabemos. A palavra de Deus diz lá em Mateus 25 que nem o Filho sabe, nem os anjos do céu sabem o momento exato. Mas Cristo está esperando o sinal do Pai. Vai lá buscar os filhos, aquelas pessoas pelos quais você morreu. O que a Bíblia nos recomenda diante de tudo isso, irmãos? Vigiar, orar e pregar a palavra de Cristo, para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje nós temos visto, dentro do grupo de pessoas que creem em Cristo como Salvador, que crê que Ele é o Messias, nós temos visto muitas pessoas que valorizam muito mais as pessoas e as coisas que têm do que o próprio Jesus Cristo. Se você ama demais os seus parentes e entes queridos, pregue a palavra de Deus para essas pessoas, para que elas possam reconhecer a Cristo como Salvador e estar na glória também com vocês. Então a mensagem de Deus é essa, que nós devemos buscar, viver essa esperança. E se nós vivemos essa esperança, nós podemos até morrer por essa esperança, porque nós cremos que Cristo ressurgiu, claro como a luz. E Ele nos dará essa vitória sobre a morte. E essa vitória sobre a morte, conforme diz Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, 26, a morte é o único inimigo a ser destruído. 1 Coríntios 15, 26. E mais à frente ele fala: onde está a morte, a sua vitória? Nós cremos que em Cristo nós temos a vitória sobre a morte. Amém, irmãos? Então, diante dessa mensagem, nós vamos daqui a pouco participar da ceia. Eu queria terminar com uma aplicação final, dizendo que uma outra verdade não foi o nascimento de Cristo, não foram os seus milagres, mas sim a sua morte e ressurreição que nos trouxe a salvação. Porque ele poderia ter nascido, poderia ter feito milagres, mas no momento crucial poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. E naquele momento final, a mensagem se completa na morte e ressurreição de Cristo, porque se ele ressurgiu, nós temos essa garantia também na palavra dele. Amém? Ele ressurgiu, claro como a luz. Vamos orar nesse momento, e logo após nós ouviremos uma mensagem cantada, que faz parte também desse devocional de manhã. Depois nós participaremos da ceia do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos, ó Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós e por essa grande verdade de que Cristo ressurgiu
E hoje, ó Pai, ele está à tua direita, esperando o momento certo, a hora de voltar e levar a tua igreja para sempre estar contigo, ó Pai. Abençoe que essa mensagem fique gravada em nossos corações. Cremos que Cristo ressurgiu e que Ele nos dará vitória sobre a morte, ó Pai. Hoje temos muitas vidas sendo encaminhadas para a morte, mas muitas vidas estão sendo encaminhadas para a morte sem ter Cristo como Salvador pessoal. Que elas possam receber a Cristo como Salvador, ó Pai. Render-se a Cristo como Salvador. E crer que a morte não é o final, é apenas um começo de uma nova vida com Cristo. Abençoe, ó Deus, que possamos crer, viver e morrer por essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém?